Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje, gente, para contar que recebi o certificado do Instituto Andréa Vermonte. Quem acompanha as redes sociais sabe que ela é maravilhosa. E assim, eu já pensava que eu não queria mais estudar de jeito nenhum, sabe? Porque desde os 5 anos que eu estudava. Mas eis que apareceu essa mulher nas minhas redes sociais e eu comecei a escutar tudo que ela falava e tinha muito sentido. Então eu fiz uma viagem, né? Uma viagem por toda a minha vida. E percebi que valia muito a pena. Realmente eu havia encontrado uma formação que sustentava muita coisa que eu já tinha vivido, mas não entendia por quê, né? E eu posso dizer para vocês assim que desde eu criança eu tinha o hábito de escutar as pessoas. E as pessoas tinham o hábito de me contar as coisas. Até pessoas bem mais velhas do que eu. Eu, uma criança, diante de um adulto, escutando. E em toda a minha vida eu sempre escutei. Sempre escutei muito as pessoas. Mas eu não tinha tomado consciência de que isso era psicanálise. Só que uma psicanálise crua, como assim posso dizer. Uma psicanálise sem estudos, né? Sem ajuda de outros autores, sem esclarecimento, né? Como se diz assim, eu já tinha esse hábito da escuta e do querer ajudar as pessoas e do querer que as pessoas fossem felizes e quero, claro. Sem dúvida, a minha felicidade está muito ligada ao bem-estar das pessoas e por esse bem-estar, muitas vezes eu tive que recuar o meu próprio bem-estar. Mas eu acredito digo para vocês que tudo é uma fase, desde que a gente não acha que tudo acaba numa fase, não. E foi aí então que, em outros momentos, eu tinha uma amiga que falava, Deni, tu tem tanto jeito para psicanálise, porque tu não faz a psicanálise, é tão bom, eu fiz. Mas aquilo ali não, sabe, a fala dela não fazia eu reconhecer que eu deveria estudar psicanálise. E eu só realmente fui envolvida quando de fato eu comecei a ouvir a Andrea. E assim, ouvir de uma maneira que eu sempre gostei de falar para as pessoas, contando a minha história, fazendo com que a minha história fosse o exemplo. Eu começava pela minha história para convencer, por exemplo, as mães de acreditarem nos seus filhos, quando eu era professora. E eu vejo que a André ela faz muito isso. E foi esse divisor de águas, né, que hoje eu falo com muita satisfação para vocês que me acompanham. Não importa se uma pessoa vai curtir esse vídeo, para mim não tem problema, como nunca teve. Eu sempre fui uma pessoa que não contava com milhões de opiniões, ou milhões de aceitações, mas que um pensamento que eu tinha, que eu sabia que se ele fosse exposto, uma ideia, poderia ajudar alguém, eu sempre falava. Claro que hoje, inclusive a própria psicanálise me fez uma reacomodação dentro de mim, que é muito importante a gente falar para quem quer ouvir, né?
Até então eu achava que valia muito a pena falar, mas era outro momento, na condição de professora, de coordenadora de educação. Eu envolvia, né? A minha fala era fala de envolvimento. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês esse grande acontecimento em minha vida, que é receber o certificado, né, do Instituto. Uma formação que foi assim maravilhosa. Se vocês puderem fazer, vocês façam, que vocês não vão se arrepender. Não precisa querer ser psicanalista para fazer, porque a formação ela vai além de formar um profissional para a área. Foram 12 módulos e eu vou dizer para vocês, eu vou calcular 20 vezes 12 de sessões terapêuticas, porque a cada término do módulo nós tínhamos uma sessão terapêutica, não, várias em uma só. Isso foi muito importante para mim. E isso fez com que eu acelerasse o processo na formação e haviam dias que o tempo inteiro, eu estudava. E continuo revendo as aulas porque acho importante, mas quero dizer para vocês que a minha alegria não é só de receber um certificado, é de poder contribuir com quem aparecer e querer mergulhar nesse processo psicanalítico, de poder reorganizar o seu eu e a partir daí continuar se reorganizando nessa vida, como eu continuo aqui com as minhas demandas, me reorganizando, me equilibrando, sem perder o eixo. E vou dizer para vocês, situações que vão acontecer, elas são diversas, porque nós somos seres humanos. Mas a diferença está em como a gente lida com essa situação. Beijo na sua alma. Muito obrigado se você escutou até o fim esse vídeo, mas se você escutar o pouco que você escutar, você volta no vídeo depois e assiste o restante. Beijo na sua alma. Até o próximo momento. Quem sabe você não será o meu primeiro paciente ou paciente.